Olá, nesse vídeo eu vou te revelar a rotina ideal que as minhas pacientes seguem, que ajudam elas a desinchar e emagrecer na menopausa. Então, mulher, se você tem mais de 40 anos, está no climatério, na menopausa, vem se alimentando de forma saudável, faz exercício, suplementa, talvez até faça reposição hormonal e ainda assim continua se sentindo inchada, com a barriga estufada e não consegue perder peso, fica comigo até o final porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Nesse vídeo você vai aprender literalmente as 3 verdades que os profissionais escondem de você, um erro invisível que vem te inchando, inflamando você e você nem percebe, e qual é a rotina ideal para você conseguir desinchar e emagrecer na menopausa. Lembrando que é uma rotina, né, com coisas naturais. Bom, da gente entrar na rotina, então deixa eu revelar, né, 3 verdades que os profissionais escondem de você. E eles não fazem isso de uma forma intencional, mas eles literalmente só fazem aquilo que foi ensinado na faculdade. Então, quando você vai no nutricionista, o que ele fala para você? Olha, você não pode comer esses alimentos, você tem que comer isso aqui. Então, ele te dá uma dieta. E fica por isso mesmo. Então, você vai lá e faz a dieta. Às vezes você tem uma perda de peso, às vezes nem tem perda de peso. Você vai num profissional de educação física, ele vai te passar uma série de exercícios. E aí você faz exercício e muitas das vezes não consegue ter um resultado satisfatório, ou então você até tem, mas você não consegue manter o resultado. E você vai no endócrino e ele te passa uma série de manipulados, às vezes reposição hormonal. E novamente, você às vezes pode ter um resultado, mas não mantém, ou às vezes você nem tem. E provavelmente você já vivenciou alguma dessas experiências. Por que eu falo isso? Porque eu atendi uma paciente que ela chegou para mim e falou assim, ó, Lucas, tô indo numa endocrinologista, faço a reposição hormonal, como saudável, inclusive como a quantidade de proteína que ela falou para eu comer, não abro mão disso, me exercito, mas eu continuo inchada, minha barriga não diminui e meu peso não desce. Eu já não sei mais o que eu faço. E ela já tinha ido vários nutricionistas, enfim, tava ali tentando há muito tempo. E aí, quando eu entrei na consulta, ficou muito claro um erro, que inclusive eu quero que você preste muita atenção, porque provavelmente você também comete esse erro e você nem enxerga como ela não enxergava. Ela falou o seguinte, Lucas, eu como meu café da manhã, saudável, falo lá um ovo e tal, fruta. Depois disso, eu vou pro meu almoço, porque eu não tenho fome, então eu não como nada entre essas refeições, almoço. Depois do almoço eu costumo comer uma uva passa, ou então um coco fresco, porque me dá vontade de comer doce. Só que quando não tem, eu acabo comendo o biscoito do meu filho. Depois disso, eu passo a tarde inteira sem comer, porque também não me dá fome. E aí, quando eu chego em casa, de fato, que é o momento que eu tô com fome. Eu não costumo jantar comida, mas eu como um sanduíche de pão com frango, às vezes faço um pão com ovo, um omelete com tapioca, mas antes de dormir é onde me dá fome de novo e aí eu acabo beliscando coisas. Que erro invisível é esse? E por que é invisível? Porque quando você olha para essa alimentação, é boa, tirando ali de repente um biscoito que ela come do filho, né, uma beliscada ali que ela come à noite, aparentemente, na sua grande parte da semana do mês, é boa. E onde está o lado invisível disso? A rotina. A rotina dela está completamente desalinhada, desequilibrada. E é por isso que ela tem vontade de comer doce, e muitas das vezes, por não ter o doce que satisfaz ela, que é a uva passas e o coco, ela recorre ao biscoito, e que ela chega à noite, antes de dormir tem vontade de comer, tem fome e acaba beliscando. Às vezes até belisca uma coisa legal, que uma fruta, mas muitas das vezes comia uma coisa completamente inflamatória, como o próprio biscoito de novo, ou então comia, enfim, alguma coisa rápida. E é aqui que eu quero que você preste atenção. Por quê? Olha só, eu vou até abrir aqui no meu celular para eu ler para você, mas eu vou deixar aqui na tela. O resultado que ela teve em uma semana quando ela alinhou essa rotina, quando ela seguiu essa rotina que eu vou passar aqui para você. Olha só. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Desinchei 1 quilo e perdi 3 centímetros de barriga em uma semana. Estou seguindo direitinho as refeições, tudo que eu passei para ela. Veja, em uma semana ela conseguiu desinchar 1 quilo.
coisa que ela não estava conseguindo. Ela perdeu 3 centímetros de barriga, obviamente um inchaço. Um inchaço por conta da desorganização, desalinhamento de rotina, que levava ela a comer coisas que estavam inflamando ela. Isso foi só em uma semana. Imagina em 3 meses, que é o tempo de protocolo que a gente aplica. Se você quiser ter um acompanhamento como essa paciente teve, com resultados que ela teve também, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui na descrição para você entrar em contato e saber mais. Então, mulher, o que eu quero que você entenda? Eu não estou falando para você que comer saudável é errado, que fazer exercício é errado, que fazer reposição hormonal é errado. Não estou falando isso. Eu estou falando que essas coisas são boas, fundamentais e vão gerar um resultado quando existe uma rotina estruturada, organizada e alinhada com o que você precisa. A rotina é a base. Sem uma rotina, você acaba ficando sem estrutura e perde resultado. Por isso que muitas das vezes você tem um resultado e perde depois. Ou então às vezes você nem tem resultado, nem consegue ter esse resultado. Porque a tua alimentação ela precisa dessa rotina, o teu exercício precisa dessa rotina e o hormônio também. Então é isso que eu quero conversar com você hoje, é isso que eu quero te apresentar. Eu quero que você olhe a tua rotina como tijolinhos. Sabe uma parede de tijolos? A gente vai colocando tijolinho. Então todos os dias, quando você segue essa rotina, você está colocando um tijolinho. Você está construindo o teu resultado que vai te proporcionar a ter um emagrecimento definitivo, um processo de desinflamação intestinal, onde você não vai mais voltar a inchar, engordar e ter efeito sanfona, tá? Então, quando a gente fala de rotina, o que eu estou falando? Alimentação. Quando a gente olha para o seu dia, você vai ter um dia que você vai se alimentar. Todo dia você se alimenta, a gente precisa disso. E é aqui que está o grande erro invisível. As pessoas se alimentam de uma forma errada, ainda que escolha alimentos saudáveis. Então vamos lá, como que é essa rotina, tá? Essa rotina ela é baseada no que eu chamo de protocolo 5R. É um protocolo alimentar que a gente faz 5 refeições ao longo do dia. Calma, eu sei que agora você pode pensar, mas Lucas, meu Deus do céu, eu vou engordar se eu comer 5 vezes. Lucas, eu mal consigo comer 4 vezes porque eu como 2, já não emagreço. Como que eu vou conseguir emagrecer comendo 5 vezes? Calma, fica comigo, você vai entender. Então, essa é a rotina diária. Primeiro, por que 5 vezes? Por que não 6 e por que não 4? Quando a gente faz 5 refeições ao dia, a gente está pegando literalmente todo o período do dia. O período da manhã até o período vamos botar assim, da noite. Só que não é da noite ali para, sei lá, 11 horas da noite. Porque quando você pega 6 refeições, provavelmente a sua última refeição vai estar praticamente próximo do seu horário de dormir. E hoje a ciência mostra que o nosso corpo ele fica muito mais propenso a acumular do que usar à noite. Então, 5 refeições vai te dar a possibilidade de fazer a sua última refeição ali em torno de 8 horas da noite. Né? Às vezes, se você, enfim, acorda mais cedo, você pode fazer essa refeição até um pouco mais cedo. Mas o que eu quero que você entenda é que você vai ficar bem distante da hora de você dormir, então você elimina qualquer possibilidade de ter um acúmulo de gordura a partir dessa refeição noturna. Tá? Então, esse é um ponto. Então, a gente tem toda uma nutrição que garante ao longo do dia fornecer nutrientes para o organismo, para o intestino principalmente. Depois disso, a gente tem o que eu chamo de regulação do relógio biológico. Dentro do seu corpo, você tem um relógio interno. Esse relógio, ele precisa estar alinhado para que o seu intestino funcione naturalmente. E aí, quando eu falo funcionar, tanto no aspecto de eliminação de fezes, quanto na produção de hormônio, ação do metabolismo, regulação hormonal, para você ter um corpo organizado, para você ter um corpo alinhado. Esse relógio ele precisa estar regulado. E quando você está inflamada, você vai ter um relógio desregulado. Quando você tem uma alimentação desequilibrada, você vai desregular esse relógio também. Inclusive, se você agora perguntou, mas como que eu sei que eu estou inflamada? Eu vou deixar um diagnóstico aqui na descrição desse vídeo. É um diagnóstico que eu faço com as minhas pacientes. Eu vou liberar isso gratuitamente para você, onde você vai ver como que está o grau de inflamação do seu intestino. Tá bom? Lá embaixo vai estar aqui na descrição, você pode acessar. Mas se você hoje está com sobrepeso, já é um grande indício de inflamação, tá bom? Mas lá você vai conseguir com mais detalhes. Então, essas 5 refeições, ela vai começar a ter a capacidade de regular o nosso relógio biológico. O nosso corpo, ele adora a rotina. E quando você faz uma alimentação, o que você está fazendo? Você está gerando um estímulo
para o seu organismo, para o seu sistema biológico. Por quê? Você come, isso vai gerar uma informação dentro do teu corpo, né? O seu corpo, ele primeiro vê lá que você está mastigando, está vendo sinais elétricos, impulsos nervosos, e você quando engole o alimento, esse alimento ele chega no estômago, há mais informação. O nutriente, quando ele é quebrado, ele vai ser absorvido, ele vai gerar informação, ou seja, todo um mecanismo acontece a partir daqui e você tem uma informação de que tem uma alimentação sendo introduzida. Quando você faz isso dia após dia, refeição após refeição, o seu corpo ele vai se adaptando, ele vai se acostumando. Por isso que muitas das vezes, não sei se você já fez dieta, quando você começou a seguir a dieta, você provavelmente chegou num momento que você falou assim, cara, quando chega no horário da refeição eu tenho fome. Por quê? Porque o teu corpo já está acostumado com aquele estímulo, ele está esperando por aquele estímulo. Então, essas 5 refeições vai regular o teu relógio biológico. O que acontece quando eu começo a regular o meu relógio biológico? Primeiro, o meu processo de desinflamação natural do corpo fica muito mais eficiente. Então, eu tenho um potencial natural de desinflamação acontecendo a todo momento, todos os dias. Eu tenho uma aceleração do metabolismo, porque a cada momento que você come, você estimula o metabolismo a trabalhar, então ele acelera. E é como se você estivesse jogando lenha na fogueira. A fogueira vai aumentando. No seu caso, o teu metabolismo vai acelerando. Os teus hormônios de fome e saciedade vão ficar mais regulados. Então você não fica naqueles picos e vales de fome e falta de fome. E você, naturalmente, vai também desinflamando o seu intestino através de uma nutrição alinhada que vai alimentar as bactérias boas, vai eliminar as bactérias ruins, e você vai ter todo um intestino, né, sendo restaurado, tá? Só que, quando a gente olha para as refeições, você precisa garantir que elas estejam sendo feitas da forma correta. Então, como que funciona? Bom, eu falei para você que são 5 refeições. Que 5 refeições são essas? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. No caso da paciente que eu trouxe para você, ela não fazia o lanche da manhã nem o lanche da tarde. Por quê? Porque ela falava que não tinha fome. Isso aqui é um grande problema que você passa quando você não respeita as 5 refeições porque você não tem fome. Veja, a ausência de fome, ela não é um fator determinante para você não comer. A ausência de fome é só o teu organismo equilibrado. Isso não quer dizer que você não tem que comer. Por quê? Quando você tem fome, já um sinal que você está com... Assim, é como se você tivesse passado do tempo de alimentar o teu corpo. É igual sede. Quando você sente sede é porque você já está desidratada. A gente não pode esperar ter fome. Por isso que as 5 refeições, que a rotina alimentar, ela é essencial e precisa ser seguida de forma disciplinada. Então, café da manhã. Por que é importante fazer um café da manhã? Tem muitas mulheres que pulam. Inclusive, tem estudos hoje mostrando que mulheres que pulam café da manhã tendem a ganhar mais peso do que aquelas que fazem o café da manhã. Porque você vem de um período de jejum onde você fica numa certa desnutrição ou numa escassez nutricional e logo de manhã cedo o teu corpo ele entra num estado ativo. É onde você vai acordar, onde começa, né, a ficar mais claro e essa claridade gera um estímulo no teu cérebro e o teu corpo entende que agora ele precisa ativar, você precisa produzir energia para fazer as coisas do dia. Se você não tem uma nutrição aqui, ele já começa o dia com carência. E é onde você começa a ter baixa energia, não tem muita disposição, você vai tender a ficar com mais fome, né, logo na próxima refeição. Então aqui a gente faz uma refeição que ela vai fornecer na verdade, a gente faz uma refeição que vai fornecer uma nutrição completa para o teu corpo. Pronto. Você vai começar o teu dia de uma outra maneira. Depois, a gente tem a segunda refeição, que é o lanche da manhã. Essa refeição é como se fosse uma ponte. Aqui, você não faz uma refeição como o café da manhã, ovo, pão, de repente, uma tapioca, né? Não. É uma coisa singela. É uma ponte. É só para você não chegar com fome, com muita fome no almoço, e para você ter a oportunidade de gerar um pouco mais de nutrição para o teu intestino. Então aqui a gente faz uma pequena refeição. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, tá bom? Mas eu só quero primeiro que você entenda o porquê de cada refeição. Então aqui é uma coisa leve. Beleza. Depois disso a gente chega no almoço. Aqui, muitas mulheres cometem um erro de não comer uma refeição completa.
Muitas falam, ah, Lucas, eu como só uma salada com frango. Ah, Lucas, eu como só um omelete. Inclusive, comenta aqui, o que você vem comendo no almoço? Deixa eu saber, bota aqui nos comentários. E aparentemente, para quem quer emagrecer, comer uma salada com frango parece ser bom, só que é disfuncional. Ou seja, a capacidade nutricional dessa refeição é baixa. E essa refeição é uma das refeições mais importantes do dia. Então aqui ela tem que ser completa. Você tem que ter toda a nutrição. Você tem que ter um carboidrato, uma proteína, uma gordura e tem que ter fibra. Se você não tem esses 4 nutrientes, você vai tender a ter um desequilíbrio. E aquela paciente que eu te falei, ela tinha vontade de comer doce, por quê? Primeiro que ela chegava no almoço com mais fome, porque ela não tinha um lanche da manhã. Segundo, porque o fato dela ficar ali comendo em alguns momentos biscoito estava gerando uma inflamação. Toda inflamação intestinal gera um desequilíbrio das bactérias intestinais e essas bactérias estimulam você a ter vontade de comer doce. Inclusive, esse estudo aqui revela isso. Mostrou que mulheres que tinham muita vontade de comer chocolate, ou seja, o doce, tinham uma disbiose, que é um desequilíbrio das bactérias intestinais. Ou seja, elas estavam inflamadas e por isso elas tinham muita vontade de comer doce. Então, existem 2 pontos aqui. Primeiro, um desequilíbrio da rotina alimentar que leva a um gatilho de querer ficar comendo doce, comia alimentos inflamatórios, inflamava o intestino e esse ciclo ele se retroalimentava. Então, quando eu garanto uma nutrição, primeiro, quando eu garanto uma rotina, eu já equilibro meus hormônios, eu não tenho esses impulsos. 2, quando eu garanto essa rotina alimentar, eu desinflamo, elimino essas bactérias ruins, diminuo minha vontade de doce. Mas vamos lá. Peguei uma paciente que tem vontade de doce, inclusive vou compartilhar depois o resultado de uma outra paciente aqui, que ela comia o chocolate todos os dias, inclusive era uma coisa que ela ficou assustada no início, porque ela falou, Lucas, eu tenho vontade de comer doce. Beleza, vamos colocar. Então o almoço é o momento que você tem, inclusive, a possibilidade de comer uma coisinha gostosa, uma sobremesa. Ah, eu gosto muito de vontade de comer, tenho muita vontade de comer doce. Bota um chocolate. Como essa paciente tinha, ela viu que comia uma uva passas, um coco, dava o prazer que ela desejava e pronto. Só que ela deixava faltar. E nesse caso não pode deixar faltar, porque senão se torna um gatilho ruim para você. Beleza, fiz o meu almoço. Agora, como que a gente continua o dia? Lanche da tarde. Quando você pega o almoço para o jantar, você vai ter um tempo de intervalo muito maior do que o café da manhã para o almoço. Então, o lanche da tarde, ele não pode ser, não é que ele não possa ser. Obviamente, isso vai depender de cada pessoa, a sua rotina, mas geralmente eu introduzo refeições que são mais completas do que o lanche da manhã. E por ser mais completas, elas são um pouco maior. Então aqui, geralmente, eu repito um café da manhã. Eu faço uma adaptação que vai trazer uma nutrição onde vai ter um carboidrato, uma proteína, um pouco de gordura, justamente para que ela não chegue no jantar morta de fome. Muitas mulheres não fazem o lanche da tarde, quando chega à noite, parece uma capivara raivosa, come demais. Por quê? Porque não teve uma nutrição. E aí, quando você faz essa nutrição, quando você faz essa refeição adequada, você vai chegar no jantar tranquila. Às vezes você não tem nem fome. E aí o jantar, vale ressaltar que o nome, ele é um rótulo. Você não precisa necessariamente comer comida. Você pode comer um lanche. Mas se você comer um lanche, você tem que garantir que esse lanche ele também seja completo para que você não caia no problema que a paciente estava caindo. Chegava antes de dormir, estava morta de fome. Não pode ter isso. Eu gosto de botar comida, eu gosto de comer comida porque me dá mais nutrição. Né? A gente vai fazer um comparativo de um sanduíche para um prato de comida. Obviamente que esse prato ele tem que ser bem inteligente, né? Eu vou te dar aqui um exemplo, mas me dá muito mais saciedade. Então, esse ponto é importante. Eu também já pensar o quê? Cara, agora é minha última refeição. Eu vou dormir, sei lá, eu vou fazer essa última refeição, por exemplo, eu faço a minha última refeição 7 horas, 7:30 da noite, eu vou dormir 10 horas. Eu já faço pensando, eu não vou comer mais nada. E aí aquilo me gera uma nutrição, uma saciedade até a hora de eu dormir. Quando eu acordo, eu tô com fome e começo o meu dia. Então, esse tipo de estrutura vai regular tudo isso de você e você não vai ficar mais com essa necessidade de ficar querendo comer, beliscando, cheio de fome. Obviamente você viu, né? A paciente começou a seguir essa estrutura. O que aconteceu com ela? Ela equilibrou. Ela parou de beliscar, ela parou de ficar comendo biscoito do filho, porque estava tudo ajustado, que eu alinhei para ela, obviamente, de acordo com as necessidades. Pronto, em uma semana ela desinchou, perdeu 3 centímetros de barriga. Então vou te dar aqui alguns exemplos, tá? De cada refeição que você pode fazer. Café da manhã é uma coisa que eu gosto muito. Ovos, frutas, ou ovos com um pão, ovos com uma tapioca, ovos com cuscuz. Sempre um carboidrato, que pode vir das frutas,
ou pode vir do pão, da tapioca, do cuscuz, da banana, ou, quer dizer, e uma proteína com gordura. Então o ovo ele já traz essa nutrição completa, porque tem a gema e o ovo, gordura com proteína. Depois, lanche da manhã, uma fruta, coisa simples, coisa leve, pode ser um iogurte também, tá? Ou pode ser uma castanha, nozes, amêndoa, coisa leve, fácil de você fazer. Geralmente uma fruta cai muito bem. Depois, almoço completo, arroz, feijão, se você não tem nenhum problema com feijão, obviamente, né? Tem pacientes que não comem feijão porque se sentem muito estufados, aí eu falo para elas não comerem mesmo, porque o feijão pode estar gerando uma inflamação. Proteína, carne, peixe, frango, ovo, legumes e azeite. Tá? Isso é muito importante também, porque o azeite vai ajudar na desinflamação. Enfim, tem vários efeitos positivos. Aqui eu vou deixar aqui em cima um vídeo onde eu falo dos 10 alimentos e do azeite eu explico lá com mais detalhes, tá? Pronto, refeição completa. Dependendo da paciente, se tem muita vontade de comer um doce, coloca ali um bombom, coloca ali de repente um doce de leite, uma goiabada ou às vezes uma fruta. Vai depender muito de caso para caso. Lanche da tarde. Eu gosto de fazer uma panqueca de banana. Inclusive lá no meu Instagram tem a receita. Pode ser um pãozinho de aveia. Lá no meu Instagram também tem uma receita mostrando como fazer. Pode repetir o café da manhã. Ou, se a paciente não tem fome, porque ela já está bem nutrida, eu falo para ela repetir uma fruta. Né? Obviamente, escolher outra fruta, mas no caso, a refeição de fruta. E à noite, pode ser comida, repete o almoço, porém eu diminuo as quantidades. Ou pode fazer no formato de lanche, que eu falo para repetir ou o lanche da tarde ou o café da manhã dentro das opções. Obviamente, aqui eu estou te falando um exemplo, tá? Dentro do meu protocolo, eu trago várias opções, eu faço adequação pelo que a paciente às vezes traz para mim. Então tem paciente que é dos Estados Unidos que tem acesso a alimentos que no Brasil a gente não tem, então eu adapto. Tem pacientes de outras regiões, por exemplo, Portugal, que vai ter acesso a outras coisas que nos Estados Unidos não tem, no Brasil não tem. Eu faço adaptação, né? Como eu falei, um acompanhamento personalizado. Então, é só para você entender. E eu quero que você saia agora desse vídeo entendendo que não é sobre comer saudável. Não é sobre hormônio, não é sobre exercício. Me perdoe se eu estou repetindo isso, mas eu quero que você entenda a partir de agora que é sobre a sua rotina. É a sua rotina, é tudo que você faz ao longo do seu dia que vai determinar se essas outras coisas elas vão desempenhar o papel que elas desempenham. Porque senão você vai continuar tendo os mesmos resultados. Ou seja, você vai gastar rios de dinheiro com suplemento, remédio, médico, nutricionista, e você não vai conseguir ter resultado. Por quê? A tua rotina ainda não está alinhada. E é isso que a gente faz, inclusive, na primeira consulta. Eu entendo a rotina da paciente e adequo e estruturo todo o meu protocolo dentro dessa rotina para que ela consiga executar, manter e assim ter os resultados. Tá? Então, mulher, eu quero aqui, para a gente finalizar esse vídeo, te dar um outro exemplo do que aconteceu com a paciente, uma outra paciente que chegou até mim, já tinha tentado várias coisas e não conseguiu emagrecer, e depois que ela me conheceu e aplicou o protocolo DDR, olha só o que aconteceu. Vê só esse caso. Primeiro eu vinha passando por Herbalife, eu vinha passando por dietas que eu via que nenhuma dava certo, né? Aí foi quando você veio aqui e me indicaram você. E aí eu disse, não, eu não vou comer isso tudo que esse homem tá falando, não. Eu tô querendo perder, como é que eu vou comer? Eu vou ficar gorda. Aí você falou, confia em mim. Me deu um voto de confiança. Eu digo, tá bom, vamos lá, vamos ver se dá certo. Aí no primeiro dia eu quase nem conseguia comer. E eu digo, meu Deus, ainda comer chocolate depois do almoço. O chocolate estava zerado, eu não podia comer chocolate. Como é que eu vou fazer isso? Sim, sem caminhar, né? Foi numa época que eu entrei na faculdade aqui, não estava tempo. E aí, de repente, eu comecei a ver meu corpo mudar. As calças que não fechavam, ou fechava e ficava aquelas gordurinhas ao redor, começou a fechar. A roupa que eu vestia quando eu mais jovem, começou a dar também. Aí eu parei e pensei, gente, a dieta está funcionando. Eu nunca pensei que uma dieta que eu comecei tanto naquela época me fizesse tanta diferença na minha vida. Eu nunca mais fiquei do jeito que eu era antes, mas sempre comendo tudo que eu gosto. Incrível, né, mulher? O resultado da Tânia. E talvez você se identifique um pouco com ela, porque ela já tinha tentado várias coisas, como você pode ver, para emagrecer.
Ela acreditava que o problema era ela, a idade, o metabolismo estava lento, ela que não tinha força de vontade, até que ela, de fato, ao me conhecer, descobriu que não era a força de vontade, não era a idade, não era a menopausa, nada disso a não ser uma inflamação silenciosa que estava no intestino dela, que estava travando. E a partir do momento que ela organizou a alimentação dela para desinflamar o intestino, combinando os alimentos da forma certa, comendo nas quantidades que ela precisava, junto com a minha ajuda, e seguiu isso, ela teve um resultado que ela nunca teve. E ela viu que ela não precisou passar fome, ela não precisou sofrer, ela não precisou ficar se matando na academia, e tudo isso foi feito de forma natural, nem reposição hormonal ela fez. Então, eu quero que você entenda que emagrecer na menopausa, ou então se você estiver no climatério, é um processo que ele vem de dentro para fora. Não é sobre se matar, passar fome, sofrer. É sobre você cuidar do seu corpo para melhorar a tua qualidade de vida, para você começar a ter mais saúde e aí sim, a partir disso, você ter um emagrecimento sustentável, um emagrecimento saudável. Então, se você quiser percorrer esse caminho, eu posso te ajudar com o meu protocolo DDR. É um protocolo, um acompanhamento nutricional, onde eu vou te ajudar a desinflamar, desintoxicar e restaurar a saúde do seu intestino de uma forma totalmente personalizada, onde eu vou te acompanhar semana após semana, falando com você, entendendo o que está acontecendo, se você está conseguindo aplicar, tudo estruturado para a tua realidade. Se você quiser saber mais sobre o meu protocolo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu WhatsApp. Eu mesmo vou estar falando com você, te explicando como funciona com mais detalhes, tirando as suas dúvidas e, caso faça sentido para você ter esse acompanhamento, será um prazer te ajudar nessa jornada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso tenha feito sentido, curte para eu saber que você gostou. Comenta aqui o que mais te chamou sua atenção nesse vídeo e se você se sentiu ajudada, compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos e que também está precisando emagrecer e não está conseguindo, que eu tenho certeza que vai ajudar ela também. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva para você receber todas as semanas os conteúdos que eu posto aqui no YouTube e eu te vejo no próximo vídeo.